Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Benedito Sabino Neto. Hoje eu vou falar com vocês sobre a competência na BNCC. Primeiro, trazendo para vocês aí um breve histórico do termo competência, que surgiu no século XV. Primeiramente lá na França, derivado do latim competentia, proporção, justa relação, significando que a aptidão, uma faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver determinado assunto. Isso principalmente tratando sobre a legitimidade da autoridade das instituições para determinadas situações. Mais tarde, no século XVIII, o termo competência foi ampliado para o nível individual, designando aí já a capacidade devida ao saber e à experiência. Apenas na década de 1970, e bem mais recentemente, esse termo começou a ser associado à qualificação profissional, um termo vindo do mercado de trabalho, e partindo depois na década de 1990 na educação, se tornando cada vez mais recorrente. No caso, por exemplo, da LDB, nós já vemos aí no inciso 4 do artigo 9º, trazer o texto na íntegra para vocês, que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, desde a década de 90, aqui no Brasil, principalmente com a LDB, nós já vemos aí esse termo ser cada vez mais recorrente. E agora, em 2017, pouquinho atrás aqui, poucos anos atrás, a gente viu a construção da nossa Base Nacional Comum Curricular, organizando as aprendizagens essenciais em cima das competências e habilidades. Então, nós já temos aí essa pedagogia da competência na nossa BNCC. Bom, como é definida na BNCC o termo competência? Como que a mobilização de conhecimentos, sejam eles conceituais, procedimentais, habilidades, sejam elas práticas, cognitivas ou socioemocionais, atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Nesse slide aqui a gente tem um mapa conceitual de uma maneira a tentar facilitar o entendimento. Então, a grosso modo, nós vemos aqui competência sendo definido como a mobilização desses 4 itens: conhecimentos, sejam eles conceituais ou procedimentais, habilidades, sejam elas práticas, cognitivas ou socioemocionais, atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Um mapa conceitual completo sobre a BNCC você pode encontrar também, se você estiver vendo pelo YouTube, digitando aí mapa BNCC, você vai encontrar um mapa mais completo falando de toda a estrutura da BNCC. Vai aparecer um nosso trabalho desenvolvido entre os primeiros resultados da busca. Basta digitar aí mapa BNCC. Para facilitar um pouquinho o entendimento aí sobre o que é competência, eu vou trazer uma parábola do velho lenhador. Certa vez, um velho lenhador, conhecido por sempre vencer os torneios que participava, foi desafiado por um lenhador mais jovem e muito forte para uma disputa. Aquela competição acabou chamando a atenção dos moradores do local. E muitos acreditavam que finalmente o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores, em função da grande vantagem física do jovem. No dia marcado, os 2 competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos em tempos, o jovem olhava para o velho e às vezes percebia que ele estava sentado. E pensou que, como o adversário era mais velho, não estava conseguindo manter o vigor para essa disputa. E continuou lá cortando a sua lenha. Um pouco mais devagar, a verdade. Porque ele já estava achando que seria o vencedor. Ao final do prazo estipulado, eles foram medir a produtividade dos 2 lenhadores. E, pasmem, o velho vencera novamente, com uma larga vantagem, inclusive, aquele jovem forte lenhador. Intrigado com isso, o moço questionou o velho:
Eu não entendo. Muitas vezes que eu olhei para o senhor durante a competição, você estava sentado, descansando, e mesmo assim conseguiu cortar muito mais lenha do que eu. Como pode isso? Ah, o velho disse, engano seu, meu rapaz. Quando você me via sentado, estava molando o meu machado. E percebi que você usava muita força e obtinha pouco resultado. Essa é uma parábola que dá para a gente pensar um pouquinho sobre competência. Quem foi mais competente aí nesse caso aí para cortar lenha? Claro que foi o velho. Por que ele foi mais competente? Ele conseguiu mobilizar uma quantidade maior de habilidades, ele conseguiu planejar melhor como faria o trabalho. Sempre que vocês forem olhar, por exemplo, nas habilidades da BNCC, na parte de educação física, vocês vão perceber lá alguns verbos: identificar, comparar, planejar. No caso da prática tem muito experimentar e fruir, mas assim, são habilidades. Esses verbos geralmente designam habilidades que nos levam à competência. Podemos dizer então que o velho foi mais competente porque ele mobilizou mais habilidades e teve também mais atitude, né? Por exemplo, a atitude também é algo a ser mobilizado para você resolver uma situação complexa do cotidiano. No caso do jovem, por exemplo, ele poderia de repente até ter ido melhor se ele tivesse algumas das habilidades do velho, né? Além de saber amolar melhor o seu machado, saber planejar melhor. Enfim, isso levou então o velho à vitória. Um outro exemplo sobre a questão da competência e habilidade, para ficar ainda mais claro, vocês encontram no vídeo do mapa da BNCC, o outro vídeo aí que eu indico para vocês. E, para terminar essa reflexão, tem uma frase do grande competente também Abraham Lincoln, que ele, se tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado, mostrando aí que para ser competente você precisa sim ter também a habilidade do planejamento, pensar bem no que será feito. Então nós vimos que a BNCC traz essa ideia da pedagogia das competências, que não é uma ideia assim tão nova. Na própria BNCC nós vemos lá que, em seu texto, falando que já muitos municípios e estados já estavam trabalhando dentro desse desenvolvimento de competências e habilidades como foco principal. Deixando para um segundo ponto o conteúdo. Então o conteúdo dentro dessa abordagem já não passa a ser o elemento principal, e sim o elemento secundário. Enquanto as habilidades, as competências, aquilo que a gente espera que o aluno desenvolva, passa a ser o ponto principal. E dessa forma, a gente percebe que os alunos mais envolvidos com as aprendizagens e o professor como um organizador dos saberes, de projetos, de aprendizagens. Tá? Esse conceito de foco na competência, essas diferenças do aluno mais participativo e o professor como esse organizador de saberes, é um conceito que a gente encontra dentro de P. Renault. E também está expresso aí na BNCC. E, em contrapartida, nós percebemos alguns críticos dessa abordagem de competências apontando que esse viés perverso que alguns colocam aí de atender aos interesses já estabelecidos das relações de trabalho, oportunizando aí uma manutenção também dessa ideologia dominante, deixando principalmente as questões sociais em segundo plano. E alguns críticos colocam a sugestão do desenvolvimento de competências técnicas e políticas para que o Sistema Nacional da Educação de fato atinja o estudante de uma maneira plena e não fragmentada. Esses são os principais apontamentos dos críticos. E dentro da BNCC nós vemos 10 competências gerais. Temos algumas outras competências por áreas, algumas não, diversas outras competências por áreas e também por componente curricular. Dentre as 10 competências gerais, nós notamos que depois a gente vai trazer uma sequência didática dentro de um curso da BNCC, falando sobre a questão da cultura digital. E dentro da cultura digital nós vemos que ela envolve no mínimo 6 dessas 10 competências aí também, segundo apontado por alguns autores. Que seria aí o senso estético e cultural, essa competência de número 3. A competência 4, comunicação. A 5 trata sobre a cultura digital propriamente dita. Competência 7, aí falando também da argumentação.
competência 9 da empatia e cooperação e a competência 10 da autonomia. Pelo menos essas aí têm alguma relação com a cultura digital e vale ainda destacar que o conhecimento ele é sim importante, é fundamental o conteúdo. Conhecimento é a competência número 1. As outras competências que ainda não mencionei, a competência número 2, que é o pensamento científico, crítico e criativo. A competência número 6 é a autogestão. E a competência número 8 do autoconhecimento e autocuidado. Para a gente atingir essas competências, precisamos, dentro dessa proposta, dessa abordagem de trabalho, desenvolver nos alunos uma série de habilidades que estão expressas lá no documento. Em outro vídeo a gente comenta um pouco mais sobre as habilidades da educação física. Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Deixe seu like, seu comentário no vídeo, para que a gente possa aprimorar cada vez mais e produzir vídeos com cada vez mais qualidade. Um grande abraço e até a próxima.